A falta temporária de vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, pode comprometer a imunização no Rio Grande do Sul e em diversos outros estados do país. Ela responde por cerca de 90% das vacinas que vêm sendo aplicadas no Brasil por meio do Plano Nacional de Imunizações. No fim de março, o Ministério da Saúde passou a orientar que não era mais preciso reservar metade dos lotes da Coronavac para garantir a segunda dose. Assim, alguns estados fizeram a reserva, mas outros, como é o caso do Rio Grande do Sul, seguiram a orientação do governo federal e agora correm riscos de suspensão da campanha vacinal até que as entregas sejam restabelecidas ou de vacinar pessoas além do período previsto para eficácia máxima do imunizante. A falta da vacina Coronavac é reflexo da pausa na produção no Instituto Butantan, que também foi provocada por um atraso no recebimento de insumos farmacêuticos, ou seja, toda uma reação em cadeia. O Direto ao Ponto desta terça-feira discute quais os impactos que o atraso das doses pode trazer à eficácia da imunização contra a Covid e ainda as previsões para o abastecimento seguro dos estoques de Coronavac. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Um dia após informar o risco de estoques vazios até quarta-feira, diversos pontos de vacinação de Porto Alegre precisaram interromper a imunização para o reabastecimento de doses para a segunda aplicação, a chamada D2. Por volta das 10 horas da manhã de hoje, 9 das 31 unidades de saúde já tinham encerrado a aplicação por falta de estoque e as demais recebiam reforço da Secretaria Municipal de Saúde. Além destes pontos, o Correio do Povo apurou que, neste horário, as 3 unidades de drive-thru também registravam a falta da vacina. Ainda nesta manhã, o diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou que a entrega da vacina será retomada em 3 de maio. Restam ser entregues ao Ministério da Saúde 3,2 milhões de doses das 46 milhões previstas até o fim deste mês. No entanto, até a manhã de hoje, não havia uma previsão de quando o novo lote chegaria em solo gaúcho. Considerando o intervalo de 28 dias, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que faltam mais de 40,4 mil doses para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março. E ainda haverá a necessidade de 223,4 mil doses para a segunda aplicação aos vacinados com a remessa distribuída no dia 26 de março. Ou seja, somados, o Rio Grande do Sul precisa de quase 264 mil doses da Coronavac para a segunda aplicação. Em nota ao Direto ao Ponto, a pasta destacou que a escolha por imunizar o maior número possível de pessoas, priorizando as primeiras doses e planejando a segunda dose em um intervalo de 28 dias, visava uma melhor resposta imunológica. O resultado da estratégia, segundo informou a CES, foi uma maior agilidade na aplicação da vacina na população gaúcha, citando que o estado ocupa o topo do ranking dos estados que mais vacinam, proporcionalmente no país. Até o momento, o estado já vacinou 42,9% do grupo prioritário, mas apenas 16,3% estão com a vacinação completa, com as 2 doses. Profissionais de saúde integram o grupo com a maior cobertura integral da vacina. Mais do que atrasar o calendário de vacinação contra a Covid, a escassez da vacina Coronavac traz incertezas sobre a eficácia para quem já recebeu a primeira dose. Com o atraso na produção e envio pelo Butantan, o intervalo entre as 2 doses pode ser estendido em ao menos 7 dias, considerando o prazo do Butantan para entrega dos lotes. A recomendação do Ministério da Saúde, responsável pelo plano de imunização, é que a segunda dose da Coronavac seja aplicada entre 14 a 28 dias após a primeira. No entanto, estados brasileiros adotam prazos distintos entre as doses, dentro da janela recomendada. E é importante lembrar que a primeira e a segunda dose deve ser do mesmo fabricante, sem nunca misturar os produtos. Um estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan
sugere que a vacina Coronavac pode oferecer mais proteção se a segunda dose for aplicada em um intervalo maior de dias depois da primeira dose. Os primeiros estudos apontavam para uma eficácia de 50,38% depois de tomadas as 2 doses da vacina. Mas nesses estudos, o intervalo entre uma dose e a outra era de 14 dias. Agora, um novo estudo mostra que a eficácia global pode chegar a 62,3% se a segunda dose for aplicada em um intervalo maior, de até 28 dias. Os novos dados de eficácia estão em um artigo enviado para a revista científica The Lancet, em 12 de abril. Para discutir esse tema, um Direto a Ponto recebe o infectologista e professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Alessandro Pascoalotto. Alessandro, muito obrigada pela disponibilidade da conversa. É isso, obrigado pelo convite. Professor, para a gente entender, a pessoa que toma a segunda dose com período maior daquele indicado, tem algum comprometimento na imunização? Tem algum estudo que sugira isso? Isso não é claro, mas é muito possível que se a pessoa venha tomar uma dose segunda com um intervalo maior do que o preconizado pela indústria fabricante, ou seja, maior do que aquele estipulado pelos estudos, é possível que ela venha a ter prejuízo, sim, na sua potência, digamos assim, dessa vacina de causar imunização. E tem alguma forma de a gente minimizar esses efeitos? Por exemplo, uma reaplicação, pensar em uma terceira dose? A vacina deve ser tomada exatamente conforme foi sugerido pelo fabricante. Qualquer desvio dessa sugestão ou dessa recomendação é temerário. Agora, o que fazer se a pessoa perdeu uma dose? É preferível ter uma vacina. Seguramente é melhor ter uma segunda dose atrasada em uma semana ou 2 do que não receber uma segunda dose. Então, a recomendação é essa. Faça conforme recomendado pelo fabricante, mas faça a vacina. Uhum. Agora a gente vive um cenário que fugiu de total controle aí, que é os estoques ficando cada vez menores da segunda dose, né? Por conta do atraso do insumo lá no Butantan, a gente tem menos Coronavac em estoque. Nesse período que a gente estende o número de pessoas sem imunização completa, quais perigos e cuidados nós temos que tomar? Temos que redobrar a atenção. Na verdade, os mesmos cuidados desde o início da epidemia que têm sido recomendados, né? As pessoas, uma vez que a dita imunidade de rebanho não foi atingida pela vacinação da maior parte da população, as recomendações são as mesmas do início: manter o distanciamento social e o uso de máscara. E o que se diz de evitar aglomeração, de novo, eu insisto nesse ponto, não é evitar um churrasco com 10 pessoas, é sair da sua bolha de convívio diário, onde não se usa máscara, para entrar numa nova bolha, em contato com novos indivíduos, sem proteção. Então, qualquer atividade de risco é como se nós falássemos de sexo sem proteção e risco de uma doença sexualmente transmissível ou de AIDS. A gente está vivendo essa época, é preciso manter a proteção sempre que exposto ao ambiente fora da nossa bolha. Desde o início da pandemia, a gente fala muito da sensação de falsa segurança, né? Ainda é importante lembrar a população de que ela ainda não está segura apenas com uma dose, certo? Muito importante, eu acho. Essa vacina, ela foi desenhada e ela foi demonstrado para que ser dada em 2 doses. E a segunda dose promove ganho imunológico, aumenta a frequência de resposta. Então, quem recebeu uma dose só continua sob risco importante de ter adoecimento grave. Não só de pegar Covid, lembrem que mesmo quem fez 2 doses pode ainda pegar Covid, mas pega formas leves. Mas muito mais comumente, se pegar Covid, pega uma forma que pode transmitir para outros. Agora, quem fez uma dose só está sujeito, sim, a ter formas graves. E é isso que a gente não deseja na nossa sociedade. Uhum. Doutor, como é que tu está avaliando hoje o cenário de vacinação, a velocidade, como que a gente está vacinando as pessoas? Como é que é isso na tua avaliação? Bom, o cenário é patético. É patética a velocidade com que o Brasil se coloca
com que a nossa sociedade se beneficia das vacinas, porque a velocidade é muito lenta. É evidente que nós deveríamos ter feito negociações comerciais, ainda mais com um produto tão desejado no mercado internacional, há muito mais tempo. Muito antes da Anvisa ter deliberado sobre qualquer vacina, o governo já deveria ter se colocado e dito, olha, as vacinas são importantes, nós queremos vacinas, nós vamos fazer uma grande compra, porque nesse cenário, quem faz compra grande tem prioridade. O Brasil é grande e é um país cheio de recursos que, infelizmente, foram muito mal alocados. Mas, para não querer ficar falando de política, o que eu posso dizer é que é uma tristeza, pelo menos, falar desse cenário brasileiro, porque a gente vê uma população que não está vacinada, uma boa parte da população que está ignorando a doença ainda e está se comportando como se a doença não existisse, e, como consequência, tem uma transmissão sustentada na comunidade. Esse vírus não para de passar. É claro que tem menos gente pegando hoje, muito menos, o momento é melhor, tá? Eu não quero causar alarde, mas o vírus não foi embora, ele segue passando, ele segue pegando vulneráveis e jogando pessoas para dentro do hospital e morrendo. Então, o que falta para a população se dar conta disso? Eu acho que falta uma conscientização que tem que ser trabalhada, uma educação que tem que ser promovida em larga escala, que isso ainda não parece estar atingindo a consciência das pessoas. Uma comunicação mais forte, tu acha que ajudaria isso? Essa conscientização? Eu acho que nós deveríamos ser muito mais duros em comunicar mensagens do que significa ter Covid e o que significa ser entubado com Covid, sabe? Deveríamos mostrar às pessoas doentes, mostrar mais sofrimento das famílias. Mas eu também entendo que existe uma pressão para que a economia gire, e isso também é tão importante quanto, mas isso tem que ser feito com medidas educacionais, com medidas de bloqueio à transmissão do vírus. Basicamente, distanciamento social, uso de máscaras, higiene das mãos, testagem em massa da população com PCR e vacina. É isso. Doutora, agora a gente vai ter um número aí muito, muito extenso de pessoas que vão passar desse período em que deveriam ter tomado a segunda dose, e daí a gente vai ter que fazer essa reposição. Eu não sei se tu consegue projetar um plano B para que o governo possa adotar para garantir que essas pessoas também tenham uma eficácia da imunização. Eu acho que nós deveríamos ter uma política mais clara, primeira, de quem vai ser vacinado. E nem isso nós temos. Tem uma briga constante, a gente vê nos noticiários, sobre quem é prioridade e quem não é. Na minha opinião, a prioridade é quem é mais velho. Deveríamos ser vacinados por idade, de cima a baixo e pronto. Agora, a medida de, mas eu tenho tal doença, mas eu tenho tal outra, mas eu trabalho em tal área, eu trabalho em tal outra. Qual área prioritária? Fica muito difícil definir essa prioridade. Ninguém define nada direito. É um desmando, como é esse país que a gente vive. E como consequência é isso. Agora a gente tem vacinas que faltam a segunda dose, e acho que não deveria faltar a segunda dose. Eu acho que a pessoa que fez uma dose, ela deveria ter a segunda assegurada já. Isso é uma questão de programação. Não pode ser. Foi uma falta de estratégia, então. Falta muita estratégia, falta uma política séria de planejamento. Mas tudo bem, planejar nessa escassez é difícil, né? Mas falta. Deveriam ter planejado melhor. Não deveriam, é hora de planejar melhor. Se é para oferecer uma dose, tem que assegurar a segunda dose. E mais, define quem é prioridade e quem não é. E aí seja franco com a população e diga, olha, nós não temos vacina nessa população. E não tendo vacina, o que nos sobra é educar a população. É isso. Mas é uma falta de clareza nesse jogo de argumentos que choca. Hoje é possível projetar, assim, para um futuro um pouco mais distante, quando que teremos boa parte da população vacinada? Eu não saberia dizer quando isso ocorreria, porque eu nem sequer sei qual é a capacidade de produção e distribuição do nosso país, sabe? Mas eu assumiria, num cenário mais pessimista, que isso só vai se dar no ano que vem. Ou no final do segundo semestre deste ano, né? O que é muito complicado de imaginar. Eu não sei quando as pessoas vão ter acesso de fato à vacina, até porque, convenhamos que é muito possível que daqui a um tempo as pessoas precisem de um reforço da vacina, né? Daqui a pouco começam a aumentar casos no mundo e o mundo perceba que, olha, essa vacina dura 6 meses, ou dura um ano. Até por conta das variáveis, né, do vírus. Não se sabe ao certo. Então, talvez precise de mais vacinas. Precisa de mais vacinas, o mundo envolvido vai comprar tudo. O Brasil vai ficar olhando de novo. Então, é chocante. É chocante.
Mas então tá, professor, muito obrigada pela explicação, pelos esclarecimentos. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Brenda Fernandes e a edição é de Alifa Alencar. Até a próxima!